Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na 12ª aula a respeito da vida e ministério do apóstolo Paulo. Eu confesso que eu tenho aprendido bastante e passou tão rápido este trimestre. Graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado até aqui. Eu quero dizer para você que é um prazer muito grande ter você aqui nas minhas aulas todas as semanas. Para você que tem compartilhado as minhas aulas, tem comentado as minhas aulas, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora, também superintendente de escola bíblica dominical. E para mim, eu confesso, é um prazer muito grande estar aqui semanalmente com cada um de vocês. Sou imensamente grata a Deus por contribuir com algumas pessoas. Nós, professores, precisamos sim de auxílio, de subsídios, para que nós tenhamos uma aula mais completa e que chegue o entendimento dos nossos alunos. Então, eu estou aqui para contribuir com estes subsídios. E é uma pena que esse trimestre está terminando, porque nós estamos aprendendo tanto da vida e com a vida do apóstolo Paulo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva para que meu canal continue crescendo. Compartilhe em suas redes, curta esta aula, comente aqui, porque quanto mais você se envolve com o meu canal, mais o meu canal chega ao alcance de outras pessoas e o YouTube então o recomenda para outras pessoas. E hoje na lição de número 12, nós vamos falar sobre a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Este homem é um grande exemplo para nós em particular e para a vida de toda a igreja. O texto que vai ser tomado por base para nós discorrermos sobre este assunto é Atos, capítulo 21, versículos 7 ao 15. Se você ainda não leu Atos, dá tempo. São apenas 28 capítulos. Se você quiser, você lê isso em apenas um único dia e você vai ficar muito mais inteirado a respeito da vida e das viagens missionárias do apóstolo Paulo, que são maravilhosas, e nós não tivemos tempo de discorrer sobre cada uma, com cada detalhe, assim como hoje nós não teremos tempo e espaço aqui para discorrer sobre todos os acontecimentos desta coragem, deste homem maravilhoso, né, que trouxe até nós essas doutrinas e o Evangelho de Jesus Cristo da forma que nós recebemos nos nossos dias de hoje. Então a primeira pergunta que fica para nós é: o que é coragem? Às vezes nós falamos, nossa, fulano é tão corajoso, ciclano é tão corajoso, mas afinal de contas, o que é coragem? Uma das coisas que nós sabemos que coragem não é a ausência de medo. Os corajosos também, eles sentem medo. Então, coragem, nós já podemos descartar, não é a ausência de medo. É a capacidade de agir apesar do medo. O corajoso, apesar do medo que ele sente, porque todos nós somos iguais e sentimos medo, dores, aflições, angústias, e também o corajoso, ele sente medo, mas ele tem uma capacidade sobrenatural, podemos dizer assim, de agir apesar do medo, apesar da intimidação. É a firmeza de espírito para enfrentar situações emocionais ou moralmente difíceis. A pergunta que fica para nós quando nós estudamos esta lição: o apóstolo Paulo, ele foi desobediente à voz do Espírito Santo? Ele foi desobediente a Jesus Cristo? Se ele sabia que o aguardava prisões e tribulações, por que ele insistia com aquela ideia de retornar a Jerusalém? Paulo, ele era um vocacionado. Nós já sabemos que vocacionado é alguém que é chamado para um determinado propósito. Ele foi escolhido por Jesus para fazer a obra da evangelização, tanto a gentios quanto a judeus. Porém, a chamada específica de Paulo era para os gentios. Jesus já o tinha avisado que os judeus não o ouviria, não aceitaria
os seus argumentos. E muitas vezes este chamado que nós temos em nossas vidas, ele requer padecimento, ele requer sofrimento do vocacionado. Ou este chamado, ele não nos isenta de sofrimento. Muitas pessoas acreditam que porque Deus tem um propósito na vida dele, porque ele foi chamado para uma determinada missão, porque Deus está com ele, tudo vai dar certo. Inclusive não haverá padecimentos, não haverá sofrimentos. E quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós observamos que não é bem assim. E Paulo, ele tinha convicção disso, de que a sua chamada, ela viria acompanhada de sofrimento. Jesus mesmo falou com ele a caminho de Damasco, que ele veria como, seria o sofrimento dele em fazer a obra de Deus. Na sua chamada, Jesus disse-lhe, por intermédio de Ananias, que ele era um vaso escolhido e o que mostraria o quanto ele deveria padecer pelo nome de Jesus Cristo. E Paulo, ele não tinha a sua vida por preciosa. O que ele desejava mesmo era cumprir o que ele fora chamado para fazer. No tópico 1, nós vamos falar sobre a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. Paulo já tinha conhecimento disso. Ele já tinha consciência de que o ministério dele seria seguido por maravilhas, por milagres, mas também seria seguido por sofrimento. No ponto 1, a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Quando nós olhamos para essa insistência de Paulo para ir a Jerusalém, nós voltamos atrás no tempo e vemos Jesus quando ele também insistiu em passar a Páscoa em Jerusalém. Mesmo sabendo das perseguições, Jesus não desistiu dos seus planos, não desistiu dos seus propósitos. E Deus, ele não faz nada sem primeiro avisar ou revelar aos vocacionados. Tudo que vai acontecer, Deus avisa antecipadamente. Então nós vamos fazer uma recapitulação aqui da terceira viagem missionária de Paulo, quando ele já estava de regresso a Jerusalém. E nós observamos que Paulo estava desejoso de voltar a Jerusalém rápido. Primeiro porque ele queria entregar tudo aquilo que ele recolheu para os mais pobres, e também porque ele queria estar presente na festa de Pentecoste. Se Antioquia da Pisídia era a igreja lar do apóstolo Paulo, era uma agência de missionários, por que Paulo não voltou da terceira viagem e foi direto para Antioquia da Pisídia? Que desejo era este de retornar para Jerusalém? Paulo, estando em Mileto, ele mandou chamar os líderes em Éfeso para lhes dar as últimas instruções e adverti-los acerca dos falsos mestres e das heresias. Que eles cuidassem de si mesmo e também cuidassem do rebanho de Deus e protegesse esse rebanho dos lobos cruéis. Foi uma despedida triste, nós já falamos sobre ela, foi uma despedida triste. Eles se abraçaram, beijaram, choraram, porque aqueles líderes, aqueles irmãos não queriam que Paulo fosse preso ou que não os visse, nunca mais. Então Paulo os abençoou e aquela despedida terminou com uma oração, e com muita harmonia e com tristeza, por que não dizer. Então eles se abraçaram, choraram e beijaram. Ai, mas homens choram desde aquele tempo? Sim, todos nós temos os mesmos sentimentos. E eles não tinham vergonha de esconder isso das pessoas. Quando estava acontecendo isso, ali nós vemos a presença de um bálsamo espiritual. Paulo estava sendo confortado pelos irmãos efésios e os irmãos efésios estavam sendo consolados pelo apóstolo Paulo. Foi um derramamento de bálsamo naquela despedida. Uns
cuidando dos outros em momentos difíceis. E Paulo acreditava que não os veria novamente. E foi neste discurso que ele disse aos irmãos efésios que ele sabia as coisas que lhe aconteceriam e que ele não tinha a sua vida por preciosa. O problema hoje é que nós temos a nossa vida por preciosa demais, em detrimento a servir no reino de Deus. Então, deixando os irmãos, ele seguir a viagem, passando por diversos lugares, e chegando em Tiro, ele encontrou alguns irmãos, ficaram com eles por 7 dias, e pelo Espírito Santo eles diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém, porque ali ele encontraria prisão, perseguição e sofrimento. De nada adiantou a advertência. Continuaram a viagem, passando por Ptolomaida, ficando ali apenas um dia, partiram e por fim chegaram a Cesareia, aproximadamente uns 150 quilômetros. E lá em Cesareia era onde morava Filipe, um dos diáconos, que agora era um grande evangelista e que vivia juntamente com suas 4 filhas donzelas. Só quero abrir um parêntese aqui, este donzelas, este termo, ele é usado aqui para dizer que elas eram jovens abaixo de 16 anos e que tinham o dom de profecia. Eles demoraram ali muitos dias e chegaram a um profeta vindo das montanhas da Judéia por nome Ágabo, que também profetizou pelo Espírito Santo a respeito do que aconteceria com Paulo se ele insistisse em ir a Jerusalém. Que ele seria ligado pelos pés e mãos pelos judeus e seria entregue aos gentios. A pergunta que fica aí, então por que Paulo foi, mesmo sabendo de todas estas coisas? Ele agiu de forma correta quando ele foi para Jerusalém? Ele estava desobedecendo a voz do Espírito Santo? A teoria da desobediência aqui, ela não pode ser sustentada se nós afirmarmos que Paulo foi desobediente à voz do Espírito Santo. Então, é uma teoria que não é aprovada por ninguém. Por que nós não podemos dizer que essa teoria pode ser sustentada? Porque em todas as falas do apóstolo, ele estava dizendo que ele estava sendo compelido pelo Espírito Santo. As advertências, todas as advertências que Paulo recebeu anteriormente, prepararam a ele e o fortaleceu em sua decisão. Ele estava convicto de que ele estava pronto a padecer todas aquelas coisas. Talvez se Paulo achasse que ele ainda não estivesse pronto, ele voltaria para Antioquia da Pisídia e não intentaria ir para Jerusalém. Os planos de Deus nem sempre quer dizer que tudo dará certo para nós. Mesmo se nós estivermos no centro da vontade de Deus, algumas coisas não dará certo em nossa vida. Que não sofreremos porque Deus nos chamou. Os planos de Deus para Paulo era ser testemunha para judeus, para reis e gentios. Como eles iam acontecer, somente Deus poderia saber, porque ele tinha traçado este plano. Mas Paulo não sabia como isso se daria. Assim como José do Egito, para cumprir os propósitos de Deus e ser governador do Egito, ele passou por um longo caminho de sofrimento. Talvez não fora o caminho escolhido por Deus, mas ele passou por um longo caminho de sofrimento para que o propósito de Deus acontecesse. Talvez não fosse o propósito de Deus que Paulo fosse preso naquela ocasião, mas um dia, os planos de Deus iriam acontecer na vida dele de uma forma ou de outra. Paulo tinha certeza
que seu sofrimento era inevitável, não tinha como ele esconder disso, né? Tem até uma piada de um careca que ele queria esconder da morte, então ele pôs uma peruca e a morte não achou o careca e levou ele mesmo. Então tem coisas em nossas vidas que elas são inevitáveis, não tem como fugir, né, dos planos e dos propósitos de Deus. Muitas pessoas cortam atalho, mas depois tem que retomar o caminho outra vez, que é o caminho certo. E todos aqueles que são vocacionados precisam ter convicção que sua vida não será um mar de rosa. Se você está esperando que a sua vida seja um mar de rosa, você está no lugar errado. E aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Se o nosso mestre, que é o nosso exemplo, Jesus Cristo, padeceu dores, prisões e perseguição, quanto dirá nós que somos seus discípulos e súditos também. No segundo tópico, a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Primeiro ponto, a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Será que nós estamos prontos, assim como o apóstolo Paulo estava pronto? Você algum dia já refletiu sobre isso? Se você está pronto para dizer não à marca? Se você está disposto a dizer não e sofrer juntamente com Cristo? Isso nós devemos pensar diariamente para nós nos prepararmos, né, para as perseguições, e nós sabemos que elas estão muito próximas. O nosso direito de liberdade, ele está sendo tomado. Então, muito em breve, nós seremos provados e nós devemos estar atentos a isso, se realmente nós estamos prontos para dizer sim ao sofrimento, sim à perseguição e dizer não à negação de Jesus Cristo. Nós precisamos ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Nada de precipitação, mas nós devemos ter a convicção daquilo que o Espírito Santo fala conosco. Não conseguiram convencer Paulo a não ir a Jerusalém. E eles chegaram então à conclusão de que deveria ser feita a vontade de Deus. Eles chegaram à conclusão de aquela relutância de Paulo em ir, né? Aquela obstinação de Paulo em ir a Jerusalém, fazia parte da vontade de Deus. E eles então partiram para Jerusalém. Ele iria até o fim. Ele enfrentaria qualquer ameaça. A sua coragem não era a sua força, mas a sua força vinha do Espírito Santo, que estava com ele, falando, advertindo e mostrando-lhe o caminho. No ponto 2, a chegada em Jerusalém. Como foi a chegada em Jerusalém? Alguns comentaristas dizem que a chegada de Paulo em Jerusalém, ela foi triunfal. A recepção que ele teve em Jerusalém foi digna de um mestre. Assim como Jesus teve uma entrada triunfal em Jerusalém, eles associam esta entrada de Paulo também em Jerusalém como uma entrada triunfal. Paulo chega então em Jerusalém com uma caravana de irmãos vindos da Cesareia e com Mnason, e se hospedaria na casa dele. Então, o tempo que eles ficaram em Cesareia, trouxeram outras pessoas, inclusive este Mnason estava em Cesareia e veio juntamente para dar hospedagem para eles em Jerusalém. Passado um dia, né, eles chegaram, descansaram, ali uma recepção maravilhosa, os irmãos devem todos ter ido ali ver Paulo, porque a fama dele já tinha chegado também em Jerusalém. E no outro dia, eles foram à casa de Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, que agora era o líder da igreja daquela atualidade. Todos os anciãos e líderes foram para lá, para a casa de Tiago. Paulo teve então uma entrada triunfal em Jerusalém, teve uma recepção maravilhosa. Ele fora bem recepcionado pelos cristãos, contou tudo o que Deus fizera aos gentios
por intermédio do ministério dele. Deve ter deixado a ajuda que ele trouxe, né, daquela viagem missionária aqui na casa de Tiago para ser distribuído para os mais necessitados. E ele estava desejoso de celebrar a festa de Pentecostes em Jerusalém. No ponto 3, Paulo se depara com seus oponentes. As notícias sobre Paulo já haviam chegado em Jerusalém. Isso aqui nós vamos repetir, né, nesses tópicos todos falando sobre a mesma coisa. Então, quais eram as notícias que chegaram a respeito dele? Que ele ensinava aos judeus cristãos que estavam entre os gentios a se apartarem de Moisés, que eles não deviam ou não precisavam ser circuncidados e que eles não precisavam andar segundo os costumes da lei. Esta já era a má fama do apóstolo Paulo, que já tinha chegado em Jerusalém. E todos sabiam que ele estava em Jerusalém. Muitas vezes é assim. A nossa fama chega antes de nós e as pessoas já fizeram um preconceito a nosso respeito. Isso muitas vezes acontece. As pessoas realmente nem sabem o que você está dizendo, o que você disse, e a sua fama já correu em vários lugares. E isso não era uma inverdade. Paulo, ele não estava ensinando estas coisas. Haviam em Jerusalém milhares de judeus convertidos, afinal de contas era festa de Pentecostes, porém que ainda eram zelosos da lei. E a pergunta que a liderança fez foi: o que faremos? O que faremos com Paulo? Ou o que faremos para que Paulo não seja perseguido aqui na sua estadia em Jerusalém? Em outras palavras, o que faremos para que estes judeus cristãos acreditem que você também é zeloso da lei? Eles suspeitavam que Paulo pregava um evangelho livre da lei. Torceram as palavras de Paulo, pois eles mesmos, cristãos, ainda não tinham deixado de serem judeus, né, apegados à lei de Moisés. Eles queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos, como guarda de sábados, circuncisão e todos os rituais das festividades da lei mosaica. Hoje muitas pessoas, elas vêm às nossas igrejas e nos perguntam: é somente isso o culto de vocês? Palavra, oração e louvor? Não tem nada mais? Porque elas vêm de igrejas, né, de práticas de flagelo, de sacrifícios, enfim, vêm do paganismo e acreditam que esta liberdade que nós temos não é suficiente para que nós alcancemos a salvação. E são levados para igrejas que buscam inovações diariamente para atrair as massas e desprezam a verdadeira liturgia. E assim eram os judeus cristãos. Eles eram judeus, mas conservadores da lei mosaica. No último tópico, terceiro tópico, nós vamos falar sobre acusações e a prisão de Paulo no templo. Nós podemos perceber que houve dois tipos de acusações. Uma quando o apóstolo chegou em Jerusalém e outra acusação quando ele já estava no templo e foi preso pelos judeus asiáticos que estavam de visita em Jerusalém. Então, as primeiras acusações foram quando ele chegou. Qual era o tipo de mensagem que o apóstolo Paulo tinha? E depois, quando ele estava no templo, foi um outro tipo semelhante de acusação para que o motim fosse causado. Então, nós já falamos sobre estas acusações. Paulo ele é um exemplo em quase tudo para nós, quase tudo. Mas ele tinha suas falhas, assim como nós temos. E em parte ele errou ao aceitar a proposta da liderança em ter que provar
alguma coisa para os judeus para livrar a sua pele. Um homem que defendeu a salvação, que é pela graça, que a justificação é em Cristo, e é pela graça que nós somos salvos. Se dobrar diante de um pedido como este, a pergunta que fica para nós é: por que Paulo acordou assim? Por que ele concordou com aquele plano? Um homem que escreveu e provou que o homem não é salvo ou santificado por guardar a lei, e que o cristão é desobrigado a guardar a lei mosaica. Nós já falamos sobre o concílio em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. Eles pediram que Paulo fizesse uma concessão aos judeus, e isso não foi bom. Eles quiseram que Paulo agradasse aos judeus nos ritos da lei mosaica, para que ele fosse aceito na comunidade judaica cristã. E nós entendemos que não foi a melhor decisão tomada por ele. Às vezes nós tomamos decisões erradas, no calor dos acontecimentos e da emoção. E eu acredito que essa foi uma das decisões erradas, ideias erradas, de plano errado que foi criado para o apóstolo. Com este acordo que ele fez, ele negava todas as verdades que ele ensinara em suas cartas aos Gálatas e aos Romanos. A situação em Jerusalém, ela não estava boa. Se no tempo de Jesus ela era ruim, agora naquele século, naqueles anos, muito pior. Nós sabemos que Paulo escreveu que fez de tudo para ganhar as pessoas para Cristo. Talvez aqui seja esta questão. Ele se fez de judeu, achando que assim ele ganharia os judeus. Um homem que constrangeu o apóstolo Pedro por ser dissimulado diante dos judeus. Agora estava na mesma situação. O certo é que ele pensou que talvez fazendo isso, a pressão sobre ele diminuiria, mas nós vemos que não foi bem assim, ficou muito pior. Havia uma onda crescente de assassinatos por parte dos sicari. Sicari, eles são chamados assim porque eles usavam uma adaga e degolavam as suas vítimas, com esse pequeno punhal. Eles matavam os aristocratas suspeitos de colaborarem com os gentios. O nacionalismo judaico estava em ascensão, muito pior do que no tempo de Jesus. A intolerância religiosa estava incontrolável, tanto que nos anos 70 desencadeou aquela guerra, Eles invadiram Jerusalém, queriam destruir, e foi destruído pelo general Tito. Paulo tinha de provar a integridade de seu judaísmo sem prejudicar a missão aos gentios. Que situação que o apóstolo ficou naquele dia. Mas sem incorrer em um exclusivismo contrário às Escrituras. Que situação difícil ele foi colocado pelos líderes. Paulo ele pagou um voto do Antigo Testamento prescrito com a vinda de Jesus. Ele ofereceu sacrifícios no templo, como se os ritos de purificação antigos ainda tivessem validade. Ele sabia que estes ritos não tinham nenhum valor agora, e mesmo assim sujeitou-se a eles. Paulo partilhou com 4 homens enquanto concluíam seus votos e ofereciam sacrifícios, aparentemente um voto nazireu, pois incluía raspar a cabeça. Isto durou cerca de 7 dias. Ele pagou os sacrifícios que aquelas pessoas tinham que oferecer, ovelhas, gado miúdo, tudo isso ele pagou. Porque quando alguém fazia isso, pagava o sacrifício dos outros,
era visto com bons olhos no judaísmo. O esquema funcionou? Não funcionou. Aconteceu o que ele já sabia, quando o Espírito Santo o avisava de cidade em cidade. Paulo agiu certo ou errado? Olha, o certo é que Deus usou toda esta situação para cumprir seus propósitos e colocar Paulo nas mãos dos romanos e colocá-lo diante de reis e de governadores. Alguns judeus de fora da cidade, eles conheciam Paulo, eram chamados de judeus asiáticos, e viram-no ali na companhia de Trófimo, um gentio efésio, e presumiram que ele trouxera o gentio à área do templo proibida para os mesmos. Esta acusação, ela era mentirosa. Paulo ele foi enganado quando aceitou o esquema religioso. Ele devia ter confiado em Deus, assim como nós. Haja o que houver, nós devemos confiar em Deus, pois seus planos são perfeitos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos e são melhores do que os nossos. O que Tiago estava tentando evitar aconteceu: a prisão de Paulo. Havia um pátio externo do templo que os gentios podiam adentrar. Então tinha o pátio dos gentios, o pátio das mulheres e o pátio dos judeus, onde eles adoravam. A adoração era separada. Então havia um pátio onde os gentios podiam adorar, os gentios convertidos ao judaísmo. Mas existia uma barreira entre o pátio dos gentios e o pátio das mulheres. Cerca de 1 metro, isso dividia os pátios, 1 metro de altura. Então esse muro separava o pátio das mulheres e o pátio dos gentios. E neste muro havia uma advertência, abre aspas: qualquer estrangeiro que atravessar esta barreira será responsável pela própria morte. Escrita em 2 idiomas, no grego e no latim, para que não ficasse dúvida para ninguém. Então, quem deveria morrer aqui, no caso, se fosse verdade essa história, era Trófimo e não Paulo, porque Paulo não era estrangeiro, Paulo não era gentio. E somente assim, entrando no pátio, que não seria o pátio dos gentios, se um gentio entrasse em outro pátio que não fosse o destinado a eles, somente assim as autoridades judaicas podiam executar a pena de morte, mesmo se esse estrangeiro fosse um cidadão romano, ele poderia sim morrer. Porém, Paulo ele tinha dupla cidadania, ele era judeu e romano ao mesmo tempo. Então, quando eles encontraram Paulo no templo, isso bastou para que começasse o tumulto. Ele foi reconhecido pelos judeus asiáticos e eles começaram a fomentar as pessoas, dizer: olha ali, é aquele judeu, é aquele que eu falei. E ele começou a criar um tumulto ali no pátio do templo, no templo. E isso bastou para que começasse aquele tumulto. Arrastaram Paulo ali pelos pátios. Na verdade, só não houve um linchamento ali mesmo no pátio, porque eles não tinham nada para jogarem em Paulo. Mas o tanto que eles puderam bater em Paulo, eles bateram. Então, esses judeus asiáticos, quando viram Paulo no templo, incitaram a multidão, fazendo acusações contra ele. Aqui agora, essas acusações parecem um pouco com as primeiras acusações. No ponto 1, as acusações mentirosas contra Paulo no templo, porque na cidade nós já falamos sobre ela. Primeiro, a primeira acusação: Paulo ensinava contra o povo.
A segunda acusação, Paulo ensinava contra a lei. A terceira acusação, ele ensinava contra o templo e ainda introduziu gregos para profanar o templo judaico. As portas do templo, então, por causa daquele motim, foram fechadas pelas autoridades do templo. O alvoroço cresce, as autoridades romanas são avisadas. Eles ficavam em prontidão, mais ou menos 1000 soldados em época de festas judaicas, né, para qualquer motim que acontecesse, a ordem era garantida para o povo judeu. Então, durante as festividades judaicas, eles ficavam em prontidão, ficavam na fortaleza Antônia, né, que ficava à esquina noroeste do templo, e de lá eles conseguiam ver todo o pátio do templo. Então, eles chamam o chefe, o oficial, que até então aqui nós não sabemos o nome dele, só nos próximos capítulos que nós vamos saber que esse oficial romano, ele chamava Lísias. Então, ele vem acompanhado de soldados para acabar com aquele alvoroço e somente assim eles então param de bater em Paulo. Ele acreditou que Paulo era o pivô de tudo, então prende-o, cada mão em um soldado, cumprindo-se assim a profecia do profeta Ágabo. Fora levado para a torre, perdendo assim a sua liberdade. E a turba, ela continuava gritando, abre aspas, mata-o. Assim como foi com Jesus Cristo, aconteceu com Paulo. E hoje muitos cristãos já perderam sua liberdade por causa da sua fé em Cristo. Mas Paulo, ele nos deixou um consolo, que nós não devemos desfalecer a nossa fé, porque a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Todos os sofrimentos que o apóstolo Paulo passou, ele chamou de leve e momentânea tribulação. Ele é um exemplo para nós. No terceiro ponto, Paulo dialoga com Lísias. Lísias era o chefe, né, o oficial romano que era chefe, o centurião chefe ali daquela torre Antônia, daquela prisão Antônia. Antes de entrar na torre, Paulo pede permissão para dialogar com a turba. Ele surpreende o oficial romano, falando grego polido. O oficial julgou que Paulo era uma pessoa sem instrução, pobre, né? Não tinha uma vida boa, não fazia parte da sociedade. E neste momento, então, ele muda sua opinião em relação a Paulo. Agora ele passa a acreditar que Paulo é um egípcio revolucionário que recentemente tinha liderado um grupo de terroristas contra Jerusalém e que tinha sido derrotado pelos romanos. Eles eram judeus extremamente nacionalistas, inimigos de Roma e de todos os judeus simpatizantes de Roma. Eram conhecidos como homens do punhal ou sicários, chamados de sicário. Então, Félix acabou com a rebelião daquela época, mas o chefe da rebelião, ele acabou fugindo. E o oficial então estava acreditando que ele tinha encontrado aquele egípcio que tinha feito uma guerra há um tempo atrás contra Jerusalém. Paulo rejeita isso. Ele diz que ele é judeu nacionalista e que ele é cidadão de Tarso. O tratamento, a partir daí, passou a ser diferente. Paulo usou o que ele tinha em benefício próprio. Um cidadão romano, ele não podia ter um tratamento como um cidadão qualquer. Então nós podemos usar a lei a nosso favor, ao nosso benefício próprio. Paulo usou a sua cidadania romana para protegê-lo de açoites
e protegê-lo de tratamentos ruins, pois ele depreendeu ser ele um cidadão romano. Então, quando ele percebeu, Lísias percebeu que ele estava falando com um cidadão romano, que ele tinha comprado a sua cidadania e que Paulo não pagou preço nenhum por isso, então ele era inferior ao apóstolo Paulo, então ele começa a tratar Paulo de uma forma diferente. Paulo falou com a multidão, ou a turba, ele falou com Lísias, falou com Sinédrio e falou com Félix. E infelizmente não conseguiu ser absolvido por nenhuma dessas cortes que ele se apresentou. E por fim, então, ele apelou a Roma. O desejo de Paulo era pregar o evangelho, mesmo que isso fosse por intermédio do sofrimento. Ele nunca perdeu a oportunidade de pregar o evangelho. E nós também temos que seguir esse exemplo. Todas as oportunidades que nos forem abertas para pregar o evangelho, nós devemos sim pregar o evangelho. Na rua, na praça, na escola, onde nós estivermos. Se Deus abrir uma porta para evangelização, nós devemos evangelizar. Às vezes, o nosso campo missionário são lugares desconfortáveis e de dor. Mas se é onde Deus te colocou ou nos colocou, vamos florescer e anunciar a Jesus Cristo. Amém? Não teremos espaço aqui para falar desses encontros que Paulo teve, né? Mas se eu tiver oportunidade, eu quero gravar um vídeo ainda durante esta semana sobre esse encontro com a turba, a sua conversa com Lísias e o seu encontro com Félix também. Se eu tiver oportunidade. Já falei para os irmãos que minha semana está um pouco corrida. Mas se você gostou desse comentário, dá um curtir aqui, né? Compartilhe em suas redes sociais. E quero mandar um abraço para todos vocês que têm comentado nas minhas aulas, agradecer o carinho de todos vocês e dizer que eu te espero aqui na nossa última aula deste ano de 2021, se Deus assim nos permitir. Então, eu te aguardo aqui na próxima aula.